Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Filadélfia. Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus. Vamos então, queridos, à leitura de Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Nos diz assim, amados, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje nós estamos então falando dessa que é a sexta igreja desta lista de Apocalipse. Os irmãos podem observar que esta igreja, ela não recebeu nenhuma repreensão de Jesus. Esta igreja, ela não recebeu nenhuma palavra de censura, nenhuma palavra de exortação, nenhuma correção ou advertência, e nem mesmo nenhum chamado ao arrependimento. Esta igreja foi elogiada. Significa que, naquele momento, na ocasião em que a carta foi escrita, esta igreja vivia uma boa fase. Os irmãos devem se lembrar que o momento da carta foi uma questão de circunstância. Porque, por exemplo, quando nós falamos da igreja de Éfeso, era uma igreja que, em tempos atrás, ao recebimento da carta, ela também era uma igreja elogiada. Então, note que a vida, irmãos, ela tem fases. E nesse momento, esta igreja estava numa boa fase. E ela não recebe nenhuma repreensão, como eu já disse, sobre a partir de Jesus, que foi o remetente dessa carta. A situação, irmãos, era muito interessante, porque essa igreja, nesse momento, ela não tinha nenhum problema doutrinário.
Ela não tinha nenhum problema com o ensino. Ela não estava tendo nenhum problema de ordem moral. Não eram pessoas perfeitas. Mas a igreja não estava envolvida com nenhum escândalo, com nada que não fosse, digamos assim, normal da caminhada de um cristão. Ela estava numa fase onde ela pregava e praticava o amor. Não era um povo orgulhoso nem autossuficiente. Era um povo que estava servindo ao Senhor com excelência. Era uma situação tão agradável, irmãos, que a palavra de Jesus para essa igreja, sabe qual foi? Continue firme como vocês estão. Continue na perseverança como vocês estão fazendo. Prossiga. Siga em frente. Amados, a ênfase dessa carta, portanto, é o testemunho de uma igreja que mesmo no momento de fraqueza e enfrentando oposição, ela permanecia fiel. Veja, apesar da circunstância que não era boa, a igreja permanecia fiel. E o contexto nos faz entender, irmãos, que estes amados que serviam ao Senhor nessa igreja em Filadélfia, era um povo que era desprezado pela sociedade do seu tempo. Era um povo que era desprezado, inclusive, e perseguido, inclusive, pelos judeus. Todavia, era um povo aprovado por Jesus. Irmãos, é muito diferente ser aprovado e aplaudido pelo mundo e não ser conhecido de Deus. E ser reprovado e desprezado pelo mundo, porém ser reconhecido como povo de Deus. Essa igreja não tinha os aplausos do mundo, e muito menos dos judeus. Mas o Senhor estava dizendo nessa carta: eu vos conheço e eu vos aprovo. Queridos irmãos, essa cidade, dentre as 7, era a cidade mais jovem, era a cidade mais nova entre todas elas. Fundada por colonos de Pérgamo, sobre o reinado de Átalo II, em meados do ano 150 a.C., era uma cidade jovem. Uma cidade que foi edificada como uma missionária da cultura e do idioma grego. Tinha a finalidade de propagar ali a cultura dos gregos em toda aquela região. Estava localizada, irmãos, em um planalto chamado Terra Queimada, porque era uma área vulcânica e muito daquele solo já era resultado de erupções. Queridos, mas isso, por ser uma área vulcânica, tornava também essa cidade uma área fértil. Havia um grande cultivo da videira e a cidade era famosa por seus vinhos. Era uma cidade próspera, apesar de ser uma terra que já havia sido sacudida várias vezes pelos tremores em função dos vulcões. Queridos irmãos, a história registra que no ano 17 depois de Cristo, essa cidade também, como aconteceu com Sardes, ela foi impactada por um grande terremoto. E a situação era tão violenta que depois desse grande terremoto havia uma sequência de tremores constantes, de abalos constantes, que por muitos anos foram acontecendo. Isso fez com que muitos moradores da cidade deixassem as habitações construídas e habitassem em espécies de barracas, fora da cidade. A situação era tão difícil que muitos evitavam de andar nas ruas da cidade, porque eles temiam,
que, por causa dos tremores, houvessem desabamentos ali naquela região. Então, essa era uma circunstância, uma realidade da cidade de Filadélfia, uma situação que preocupava os que moravam ali. E, queridos, observe que, ao se dirigir a esta igreja, o Senhor faz questão de dizer: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, daquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus se apresenta para aqueles irmãos que congregavam nessa cidade como aquele que tem autoridade absoluta, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é o próprio Deus, aquele que é inigualável, aquele que é incomparável. Não é somente o Deus verdadeiro que é superior a todos aqueles que eram idolatrados e construídos pela imaginação daquele povo, mas ele era o Deus verdadeiro que não somente era o Deus verdadeiro, mas também tinha o poder e autoridade absoluto sobre todas as coisas. Ele se apresenta como aquele que tem a chave, aquele que pode abrir, e se ele abre, ninguém pode fechar. Aquele que pode fechar, e se ele fecha, ninguém, absolutamente ninguém pode abrir. É o Deus verdadeiro que possui a chave do governo e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Portanto, ele começa a carta dizendo: olha, quem está dizendo é o Deus Santo, o Deus verdadeiro. É o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, é soberano, e nada pode acontecer sem que Ele permita. É Ele que está falando com vocês, é Ele que fala com a igreja, esse que tem soberania absoluta. A soberania de Deus, queridos irmãos, significa que Ele realiza qualquer coisa, isso não depende da vontade do homem. E mais uma coisa, ninguém pode impedir o seu agir. Se ele faz, ele faz. E nenhum homem, nenhum ser criado, nada pode impedi-lo de fazer aquilo que ele deseja fazer. Amados irmãos, o que acontece é que ele vai se dirigir a uma igreja, a um povo dele, que habitava neste lugar, que o servia e o adorava nesta cidade. O testemunho que o Senhor dá aqui, irmãos, é que nessa cidade havia uma igreja persistente. Uma igreja persistente. Depois de fazer a apresentação, o remetente diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. E depois de falar da porta que ele abriu, ninguém pode fechar, ele diz: sei que você tem pouca força. Ele se dirige a falar com uma igreja que tinha pouca força. Ele diz: eu sei que você tem pouca força. E também ele se dirige a uma igreja, o verso 9 deixa claro que é uma igreja que enfrentava uma oposição implacável dos judeus, que ele chama de sinagoga de Satanás. Irmãos, entendam que sofrer perseguição dos judeus naquele tempo era ser expulso das sinagogas. Era ser expulso do ambiente religioso reconhecido. Era ser banalizado pela sociedade e também pelo povo que trazia a bandeira de ser a representação de Deus no mundo, dos judeus. Era ser desprezado.
mas era uma igreja persistente porque lidava tanto com o desprezo da sociedade, quanto com o desprezo dos judeus, e ainda tinha que lidar com as suas próprias limitações. Ainda lidava com suas próprias limitações. É o próprio Senhor que reconhece a pouca força da igreja. Vocês entendem isso? Não eram os irmãos dizendo: olha, me sinto tão fraco, tão abatido. Era o próprio Senhor dizendo: eu sei que vocês têm pouca força. Ô irmãos, não é assim que a gente se sente? Com pouca força? Às vezes abatido. Às vezes sem vigor nenhum espiritual. Sentindo as limitações. E aqui é o próprio Senhor que está dizendo: eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que a situação não é fácil para vocês. Eu sei. Não era, irmãos, a igreja mais numerosa daquele tempo. Não era uma igreja rica. Não era uma igreja influente. Mas era uma igreja fiel, apesar das limitações que tinham como corpo reunido ali. Uma coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus não mede fidelidade pelo tamanho, pela condição de um povo que se reúne no nome dele. Deus mede a fidelidade pelo caráter das pessoas que se reúnem em nome dele. Não é pelo que aqueles irmãos conseguiam apresentar para a sociedade do seu tempo. Não era aquilo ou coisas pelas quais eles pudessem se vangloriar dos seus próprios feitos. Mas era pelo caráter, pela forma que eles eram fiéis, apesar de não terem nada, humanamente falando, favorável a eles. Aprendemos aqui uma coisa, irmãos, que Deus opera através da fraqueza humana. Porque eu me fiz uma pergunta quando eu estava lendo essa parte. A pergunta foi simples. Se Jesus sabia que eles eram fracos, por que Jesus não mudou essa condição deles? Se Jesus sabia das limitações que eles enfrentavam, por que Jesus não mudou aquelas limitações? A gente não pode se esquecer, irmãos, de palavras como a de Paulo, e de como que foi uma conversa do próprio Senhor com Paulo. Porque quando Paulo orou por causa do espinho da sua carne, quando ele era esbofeteado, humilhado pelas limitações que ele sentia em si mesmo, apesar de ter entregue a sua vida para Cristo sem nenhuma restrição, ele testemunhava de uma limitação que ele sentia. No entanto, depois de orar, a palavra que ele recebe de Jesus é exatamente essa: minha graça é suficiente para você, Paulo. Eu não retirei e nem retirarei esse espinho que te incomoda, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus sabia da falta de força da igreja, mas ele não tirou. Ele não tirou. Ele ainda disse para a igreja: eu sei que vocês têm pouca força,
Eu sei. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Mas voltando aqui para a menção do próprio Senhor em resposta para Paulo, ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí sabe como que Paulo trabalhou isso na consciência e no coração dele? Ele não ficou chateado com Jesus. Não ficou irritado com o Senhor. Não colocou na conta do Senhor essa sua dor, dizendo: mas Senhor, como pode? Abandonei a minha cátedra, abandonei a minha influência, abandonei todos os meus privilégios para te servir, e agora eu tenho um espinho na minha carne, e o Senhor não tira esses espinhos, Senhor. Como poderei te adorar nessa condição em que me encontro? Não. Paulo responde: por isso eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Saber que sou fraco, saber que sou limitado, mas saber, porém, que é o Senhor que me sustenta, é motivo de alegria, porque melhor para mim é me sentir frágil nas mãos de um Deus soberano e poderoso, do que me sentir forte e eu em minhas próprias mãos. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, por tanta riqueza que podemos contemplar nas Escrituras, que trazem vida para a nossa alma e nosso coração. E no verso 10 de 2 Coríntios 12, Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me na fraqueza. Irmãos, de alguma forma, de alguma maneira, a igreja foi ensinada que deve buscar em Deus uma saída para as dificuldades e fraquezas, e dificuldades e lutas e problemas dessa vida. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos uma realidade diferente. Porque o apóstolo diz: eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu me regozijo nas tribulações dessa vida, porque quando sou fraco, é que sou forte. É porque quando sou fraco, eu sei que estou totalmente entregue, conduzido, sustentado por aquele que é o Todo-Poderoso. Tive agora uma recordação de algo que há muito tempo eu não ouvia falar e nem tinha visto, sobre aquele famoso poema das pegadas na areia. É isso. Senhor, por um momento eu só vi os passos de um. Exatamente, filho. Nessa hora eu te carregava. Meus irmãos, que possamos olhar para trás e perceber os passos daquele que nos carrega, e não os nossos, que tendem a nos levar para distante dele. Não há nada melhor do que estar no colo, nos braços do nosso Senhor. Mas veja, ele sabia da fraqueza da igreja. E ele se mostra soberano, possuidor das chaves, da autoridade absoluta sobre tudo, e dizendo: eu sei que você é fraco, mas olha o que eu tenho que falar para você. Olha o que eu tenho a dizer para você. Olha o que eu tenho a dizer para você. Apesar de você ser fraco,
Igreja do Senhor, você tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou sendo exaltado, porque apesar da fraqueza, apesar das oposições, apesar das lutas dessa vida, você não tem negado o meu nome e você tem guardado a minha palavra. Queridos irmãos, isso foi um elogio de Deus àquela igreja. Ele estava dizendo: olha, vocês estão mantendo a pureza doutrinária, vocês estão zelando pela verdade, vocês estão guardando a palavra. Aliás, momento oportuno para se lembrar do versículo de memorização da semana, sobre guardar a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Eles foram corajosos no testemunho, irmãos. Eles não negaram o nome do Senhor. Não negaram o nome do Senhor, mesmo em perseguição, mesmo em exclusão. Eles não negaram. Sabe o que aprendemos aqui com isso? É que Jesus não se impressiona com a nossa capacidade. Mas, irmãos, Ele se alegra com a nossa fidelidade. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, a sermos fiéis, independente da circunstância. A sermos fiéis, apesar das dificuldades. E Jesus está elogiando a igreja: olha, apesar da fraqueza, apesar da dificuldade, vocês têm permanecido fiéis à palavra e não têm negado o meu nome. Queridos, ter pouca força, estar nessa condição, era um testemunho da presença, da graça de Deus na vida daquele povo. Somente pela graça do Senhor, irmãos, nós podemos fazer isso. Aquele povo certamente vivia aquela paz que excede todo o entendimento. Aquele povo certamente, irmãos, estava nutrido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele povo estava fortalecido em Deus. Aquele povo estava sendo sustentado por Deus. Aquele povo estava sendo guiado por Deus. Aquele povo estava debaixo do senhorio do Senhor. É por isso que, apesar de tudo, eles permaneceram fiéis. Aliás, compensa lembrar ainda, irmãos, é oportuno, de uma outra palavra de Paulo a esse respeito. E eu confesso para os irmãos que, lendo isso aqui, isso foi de grande importância para mim. Porque estudando sobre o assunto, irmãos, eu vi uma declaração de Paulo, quando ele falava à igreja que estava em Corinto. Ele falou da maneira como ele estava enquanto ele servia a igreja de Corinto. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, ele fez a seguinte declaração: e foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Às vezes, irmãos, nós pensamos que para conseguir servir a Deus, que para cumprir o ídolo do Senhor, que para dar frutos para a glória de Deus, a gente precisa sentir que está forte. Mas Paulo disse
que ele estava edificando a igreja do Senhor em fraqueza. Será que nós estamos esperando sentir um tipo de super crente? Sentir alguém muito animado, muito avivado, para poder promover, para poder agir, para poder fazer algo para a glória de Deus? Paulo disse: foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós, me sentindo limitado em mim mesmo, mas porém consciente da grande missão diante de Deus, é que Paulo serviu enquanto caminhou no seu ministério. Queridos irmãos, imaginava um homem sem fraquezas? Paulo não era o tipo do triunfalista, nem daquele que tinha uma postura como de alguém inabalável, como nós vemos hoje alguns coaches da fé, que querem fazer e trazer aquela imagem de alguém cheio, sabe, e intocável. Não. Paulo não temia em falar das suas próprias fraquezas. Mostrava a vulnerabilidade humana, sem preocupação com isso, porque ele não pregava a sua imagem, ele pregava o Evangelho. Ele não pregava a sua força, ele pregava o poder de Cristo. Pois bem, acontece que, depois de deixar claro isso, irmãos, dentro desse contexto de falar das obras e de que essa igreja não tinha muita força, no recheio disso, no verso 8, ele vai falar que deixou uma porta aberta para aquele povo. Olha, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Percebam, irmãos, que essa porta aberta que ele fala aqui não é necessariamente um prêmio, mas é uma oportunidade para a missão. Ele diz: igreja, eu sei que vocês têm pouca força, e eu sei que vocês não têm negado o meu nome, apesar da própria falta de força. Eu sei que vocês têm sido fiéis, apesar das dificuldades. E o que eu estou fazendo com vocês é o seguinte: eu estou mantendo uma porta aberta diante de vocês, e ninguém pode fechar essa porta. Sabe o que ele está dizendo para essa igreja? É nessa condição que vocês estão, que vocês vão pregar o Evangelho, que vocês vão fazer a minha obra, e ninguém vai impedir o bom êxito disso. Não devemos, irmãos, esperar sentir força em nós mesmos para fazer a obra do Senhor. Você, meu irmão, do jeito que você está hoje, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, é desse jeito que você está, meu irmão, que você precisa enxergar que há uma porta aberta, para que Deus use a sua vida para a exaltação do nome de Deus, do nome do Senhor. E note uma coisa, irmãos, isso aqui tem muito a ver com a realidade dessa cidade, porque essa cidade ela era apelidada, por exemplo, de um portal para o Oriente. Era uma cidade estratégica para a influência grega, como falamos ali atrás. Mas note, o Senhor está dizendo: eu estou abrindo uma porta, colocando essa porta diante de vocês. E, queridos irmãos, ele diz que essa porta ninguém pode fechar.
É uma porta que Ele abriu. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar a sua vida para grandes coisas, para a glória do nome dEle. Pense numa coisa. Por que Jesus está dizendo para aquela igreja: eu sei que você tem pouca força, mas eu estou abrindo uma porta diante de você? É porque às vezes, irmão, a nossa condição, as dificuldades da nossa vida, faz a gente pensar que a gente precisa resolver algumas coisas antes, superar algumas limitações antes de anunciar o Evangelho. Ele está dizendo: não, eu sei que vocês têm pouca força, e eu tenho posto diante de vocês uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Meu irmão, se Ele abre uma porta para a missão, nenhuma oposição, nem mesmo aquela oposição da sinagoga de Satanás, pode fechar essa porta. Não pode. É impossível. Queridos irmãos, aqui uma observação importante para a gente considerar no nosso coração. Observe isso. É uma aplicação para a nossa vida. As nossas limitações não fecham essa porta. Percebe? Quando ele diz que ninguém pode fechar essa porta, ele está dizendo: nem a sinagoga de Satanás, as portas do inferno não podem prevalecer, e nem as limitações de vocês podem impedir o que eu desejo fazer. O que significa isso, irmãos? Significa que o que pode prejudicar a gente de usar essa oportunidade que Ele coloca diante de nós, irmãos, é o nosso próprio medo, é a nossa própria incredulidade, é a nossa própria omissão, é a nossa letargia que faz a gente perder essas oportunidades que temos de frutificar para a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. Não olhe para você mesmo como alguém que não pode fazer nada para glorificar a Deus. Porque o Senhor está dizendo que Ele abriu uma porta. O Senhor está dizendo que Ele tem chamado você, apesar da sua fraqueza, para que você faça a diferença nesse mundo onde há uma oposição frente ao nome de Cristo. É isso. Devemos abrir os nossos olhos. Devemos perceber que as oportunidades estão passando, porque nós estamos com medo, às vezes com incredulidade, às vezes tão preocupados com a nossa falta de força, que temos deixado de confiar naquele que diz: eu sei que falta força, mas sou eu que supro a vida de vocês. Eu sei que vocês podem às vezes ficar acuados, mas quem garante vocês sou eu que tenho as chaves, e sou eu que estou dizendo: há uma oportunidade, uma porta aberta, façam isso. Queridos, último ponto é sobre as promessas. Aqui uma outra coisa importante, porque, note, se há aqui uma menção, irmãos, sobre a sinagoga de Satanás, é porque estes judeus estavam prejudicando de fato os irmãos de Filadélfia. Veja, exatamente o verso 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu vos amei.
O que queriam dizer, irmãos, para os irmãos de Filadélfia, é que eles não tinham valor. A mensagem que jogavam sobre a igreja de Filadélfia, que vivia naquela dificuldade toda, era o seguinte: vocês são reprovados por Deus, vocês não fazem parte. Mas o Senhor está dizendo: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todos eles um dia reconheçam, sim, que eu vos amei. Em outras palavras, irmãos, dos inimigos, Deus cuida. Os adversários tentavam tirar a legitimidade daquela igreja, mas o Senhor estava dizendo: eu vou fazer com que o inimigo um dia reconheça que eu estou com vocês. Essa igreja aparentemente fraca, essa igreja sem força, essa igreja que é pobre, essa igreja que não tem recurso, essa igreja que não tem influência, eu farei o povo enxergar que vocês pertencem a mim. Irmãos, do inimigo é Deus que cuida. Veja isso. Do inimigo é Deus que cuida. E outra coisa que ele diz: é ele quem guarda o seu povo. Então ele diz: olha, eu vou lidar com aqueles que estão se opondo a vocês, mas eu também guardarei vocês da hora da provação que há de vir. Irmãos, o que é servir a um Deus que tem o futuro nas mãos dele? O que é servir a um Deus que tem as chaves? O que é pertencer a um Deus que tem o domínio de todas as coisas? É o Deus que está prometendo para a sua igreja: eu vou guardar vocês da tribulação que virá. Porque até a tribulação que virá vem da parte dele, vem do juízo dele. Mas ele está dizendo: mas o meu povo, esse povo que apesar da fraqueza, persevera, confia e espera em mim, esse povo eu cuidarei de guardá-lo. Eu cuidarei de guardá-lo. Meu querido irmão, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Observa isso. Um Deus que sabe do espinho que está na sua carne, mas não tira. Um Deus que não te isenta das lutas e das dificuldades dessa vida, mas está contigo nelas. Um Deus que não impede que você passe até pelos vales da sombra da morte, mas diz: estarei contigo lá. Um Deus que diz que tribulações nesse mundo ainda virão, mas diz: eu te guardarei, eu te sustentarei, eu preservarei você. É esse o Deus, irmãos, que nós servimos. A fidelidade é respondida com a proteção soberana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, ele ainda fala aqui de uma promessa: o vencedor será feito coluna no santuário do meu Deus. Promessa de estabilidade e permanência. Irmãos, isso aqui é em contraste com os terremotos. Essas aplicações que o Senhor faz sempre estão relacionadas com as realidades que eles estavam vivendo. Se esse povo temia viver nas construções, nas edificações por causa dos terremotos, o Senhor está dizendo: eu vou fazer de vocês coluna no santuário do meu Deus. E ele também fala: o vencedor receberá um novo nome. Uma outra curiosidade sobre essa cidade é que essa cidade mudou de nome algumas vezes, em homenagem a reis. Esse povo sabia o que era estar num lugar onde não havia estabilidade, e também sabia o que era estar num lugar onde os nomes eram mudados para homenagear autoridades, gente importante do seu tempo.
O Senhor diz aqui, olha, o vencedor, esse que está comigo, será coluna. E outra, o vencedor receberá um novo nome. O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o nome de Cristo, isso é, a marca de pertencimento eterno à família e à cidade de Deus, estará impresso na vida do meu povo. Queridos irmãos, a nossa lealdade ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor tem recompensa e é uma permanência eterna na glória que virá. É uma garantia eterna. A conclusão é que para, irmãos, aqueles que se sentem fracos e ameaçados, às vezes intimidados nesse mundo, Cristo oferece identidade, missão e recompensa. Recapitulando aqui, a mensagem da igreja de Filadélfia nos ensina, irmãos, que a lealdade é mais importante do que a nossa capacidade. Não espere se sentir capaz. Não espere se sentir, todo cheio de recurso para fazer as coisas do Senhor. Seja fiel, mesmo quando você se sente fraco, limitado, intimidado e até mesmo ameaçado. Sirva, porque quem vai fazer com que o fruto aconteça é o Senhor que está na sua vida. A força não está no ramo, irmão. A força está na videira. A vida não está no ramo. A vida está na videira. Estando nele, irmão, nós daremos frutos para a glória do seu nome. Mas aí ele tem aqui uma palavra de desafio. Versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Devemos considerar aqui, irmãos, que não se trata de ganhar salvação, mas de preservar a fidelidade para receber a recompensa completa. Veja, para que ninguém tome a sua coroa, a coroa que você já tem, a salvação que você já tem. Ele está dizendo, preserve a sua fidelidade, persista no Senhor. Então termina com um apelo. Meu irmão, independente de quão fraco ou pequeno você se sinta no dia de hoje, independente disso, Jesus, ele reconhece a sua fidelidade. A sua fidelidade. Ele abriu uma porta para a missão. E ele garante uma recompensa eterna. Irmãos, apesar da nossa pouca força, nós temos procurado ser fiéis. Nós temos entrado por essa porta que ele abriu para anunciar o Evangelho. Vamos estar engajados, irmão, na missão, para a glória do Senhor. E como ele sempre termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Podemos sintetizar que o Espírito estava dizendo à igreja naquele momento: seja fiel, mesmo se sentindo fraco. Seja fiel. Ele vai te sustentar para a glória do Senhor. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que penetra o nosso coração e nos faz entender, Deus,
o que significa tomar a cada dia a nossa cruz e te seguir. Essa peregrinação, de estar aqui sabendo que não somos daqui, de servir ao Senhor sabendo que não é pela nossa própria força, mas por tua graça, apenas com o dever de ser fiéis à tua palavra e ao teu nome, enquanto lidamos com as lutas dessa vida, na certeza, Pai, de que estamos debaixo da graça daquele que tem as chaves, daquele que é o que abre a porta do reino de Deus, daquele que é o que fecha a porta do reino de Deus, daquele que tem soberania absoluta sobre tudo e sobre todos, no qual podemos confiar e descansar. Obrigado, Pai, por tuas promessas. Continue, Pai, nos dando da tua graça, porque só assim temos vida, somente no teu nome, somente por tua graça. Então abençoa, meu Pai, e vivifica a tua igreja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.